atende a capacitação de pastores na pregação expositiva, não somente no território brasileiro, mas até fora do país. Moçambique, Venezuela, Portugal. Então veja quantos países, né, que têm sido abençoados, pastores estão recebendo capacitação na pregação bíblica, pregação expositiva. E é uma alegria para nós muito grande, pastor, poder recebê-lo aqui. Ontem já fomos ricamente abençoados com a mensagem, hoje. Então, nós somos gratos a Deus por aquilo que o Senhor Deus tem feito através da vida dos seus servos. Aproveitando também para você que não veio ontem, o pastor Ricardo, juntamente com Davi Merck, lançaram este livro, Casei e Agora, da editora Agnus. Esse livro é especialmente dedicado a casais recém-casados, né? Para tratar do primeiro ano de casado, o primeiro ano do casamento, uma orientação, com orientações e instruções bíblicas, né? Para que você possa passar bem no primeiro ano do casamento, né? Mas é claro que não é somente para aqueles recém-casados, mas para aqueles que também pensam em casar e se preparam para isso, e para aqueles que têm longos anos de casamento, podem comprar também para abençoar e presentear, né, pessoas mais jovens que estão na sua família, né, no seu círculo de amizade, que você sabe que vai se casar ou que casou recentemente, né? Então, se você tem interesse em adquirir o livro do pastor Ricardo com o pastor Davi Merck, esteja, eu falo do Merck porque é o portuguesado, né? O pessoal fala Merck, né? Davi Merck, né? Você pode estar procurando a gente depois ali no final para poder adquirir o seu livro, tá bom? Pastor Ricardo, que Deus abençoe sua vida mais uma vez, viu? Obrigado mais uma vez, que Deus o use com poder e graça, viu? Obrigado, pastor Alisson. Bom dia a todos. Vamos estar com os irmãos mais essa manhã para continuarmos estudando a palavra de Deus. Nós vamos continuar a leitura de Romanos capítulo 12, se puder deixar a sua Bíblia já aberta, agora a partir do versículo 3. Ontem contei um pouquinho da minha história na caminhada cristã, nasci num lar cristão, mas por um bom tempo não vivendo para Deus, mas para mim mesmo. Foi interessante conversar com alguns irmãos ontem, depois do culto, alguns se identificando, né, com essa trajetória. Eu acho que todos que nascem num lar cristão passam por esse momento de crise, onde a sua fé ela é colocada à prova, né? Se é a sua fé ou é a fé dos seus pais, da sua família, né? E eu estou ali na Piba já há 30 anos, né? Cheguei lá com 10 anos de idade, com 32 anos ali na igreja. E durante esse período de vivendo para mim mesmo, o meu relacionamento com a igreja era muito um relacionamento de consumidor. Como é que é um relacionamento de consumidor com a igreja? Você participa das programações que você gosta. A gente acaba sendo crítico, avaliador das programações da igreja, né? Nossa, hoje o microfone estava muito alto. Hoje a música estava mais devagar. Nossa, o pastor falou demais. Você viu a roupa de fulano de tal, né? Então nós somos os críticos do culto. E assim era a minha vida quando eu vivia para mim mesmo. E os próprios relacionamentos, as pessoas que eu gostava de andar, eram pessoas que de alguma forma eram convenientes para mim. Elas me davam algo em troca. Então, se era uma pessoa que não dava nada em troca, essa pessoa era desprezada, era descartada na minha vida. Esse é o conceito do mundo. A forma do mundo. A forma do mundo é você é o centro e as pessoas e as coisas existem para te servir. O próprio Deus existe para te servir. E aí, se não é conveniente, você descarta, você joga fora. Eu lembro de uma propaganda de aplicativo de pedir comida, o iFood, logo no começo, né, passava na televisão e mostrava todas as vantagens do aplicativo. E no final ele dizia, o melhor de tudo, você não precisa falar com ninguém. Ou seja, porque falar com pessoas, ter que lidar com gente é difícil, né? Pensa assim na igreja, se a gente tirasse todas as pessoas da igreja, a igreja seria perfeita, não teria problema, não é verdade?
Então o mundo ele pensa dessa forma, e nós temos uma tendência, por estarmos no mundo, a gente ir se conformando com esse tipo de pensamento. Tanto do olhar para a igreja, como olhar para os nossos relacionamentos. São relacionamentos de conveniência, são relacionamentos que trazem algum benefício para mim. Olha como Paulo diz isso, ou trata isso, em Romanos 12. Romanos 12, versículo 3, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo começa então agora esse trecho da carta, né, depois do versículo 1 e 2 que lemos ontem, ele começa com por isso. E de novo, se ele fala por isso, ele está ligando o que ele falou anteriormente. Nós precisamos lembrar isso. Por isso o quê? Por isso, nós vimos ontem como o Evangelho, a salvação, o perdão que temos em Cristo Jesus, que nós recebemos sem merecer, que são os 11 primeiros capítulos de Romanos. Queridos, pensa como que seria acordar e você não saber o porquê que você está vivo. Você não saber o porquê que você existe. Imagina você acordar e você não tem esperança de futuro. Você olha para a política, você olha para a economia, talvez você olha para o seu negócio, talvez a sua família não está bem, sua saúde não está bem, e você não tem esperança. É dessa vida que Deus nos tirou. Na igreja nós estamos passando, nessa semana, por dias bem difíceis. Um parente, membro da nossa igreja, ele tirou a vida da própria esposa, da sogra, e depois tirou a sua própria vida. E era um homem que estava lidando com depressão, com a falta de esperança, os problemas crescendo na sua vida, no desespero, ele faz o que ele faz. E Paulo ele diz, Deus nos tirou dessa vida, Ele nos deu um propósito de vida, Ele nos deu um porquê viver, e Ele nos deu uma esperança, a gente sabe para onde estamos indo. Então por causa disso, nós vimos ontem, nós vamos viver totalmente para Deus, uma vida de adoração, sacrifício vivo, santo e agradável a dele, esse é o culto racional nosso. Não vamos então viver como esse mundo, porque esse mundo vive sem esperança, sem propósito. Eu não estou mais nesse mundo, agora estou com Cristo, há um propósito, há uma esperança. Então eu tenho que viver segundo os pensamentos, os valores de Deus, e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dele em minha vida. Então por isso, Paulo diz, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. E quando Paulo diz essa graça que me foi dada, ele está se referindo à sua posição como um apóstolo, como um líder da igreja, como uma autoridade da igreja. Não que ele seja alguma coisa, o tempo todo ele diz, eu sou o pior dos piores, eu sou o pior dos pecadores. Deus me deu essa posição pela graça, é de graça, eu não merecia. Mas Ele me colocou nessa posição de autoridade. Então nessa posição de autoridade, eu digo a vocês, ele continua dizendo no versículo 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Por causa do Evangelho, ninguém deve pensar de si mesmo mais do que deveria. Pensar que tem uma importância, um valor acima do que é verdade. Perceba que isso é desconformar-se com o mundo, porque o mundo hoje vive dentro da cultura da autoestima. Autoestima é você estimar-se a si mesmo. É você dar valor para si mesmo. Para algumas linhas da psicologia, a sua felicidade, a sua satisfação depende da sua autoestima. Você precisa ter uma autoestima alta. Por isso que é nos falado, ame a si mesmo. Você precisa se amar. É interessante como essa forma, ela entrou dentro da igreja de tal forma que é ensinado por aí, dentro das igrejas. Isso, quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus
com tudo que você tem, acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Aí eles pegam, tá vendo? Ó, amar ao próximo como a si mesmo. Então o que eu primeiro preciso fazer? Amar a mim mesmo, para depois amar o próximo e a Deus. Olha como é diabólico isso. Deus disse, o maior mandamento é amar a Deus, o segundo maior mandamento é amar o próximo, e nós invertemos. Porque não fala nada sobre amar a si mesmo. Não existe uma ordem da Bíblia de ame a si mesmo. Por quê? Porque nós já nos amamos demais. Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, mas a cultura da autoestima inverte isso. Essa religião do mundo que nós precisamos nos desconformar. Porque o que é autoestima, biblicamente falando? Estimar a si mesmo é orgulho, é arrogância, é egoísmo. Você não precisa de um mandamento para amar a si mesmo, porque nós já nos amamos muito a nós mesmos. Nós já temos, todos nós, uma autoestima elevada demais. Vamos imaginar que eu falo assim, gente, eu me acho feio. Sei lá, eu queria ter mais cabelo. Ter uns cachos assim. Né? E aí, o mundo vai dizer assim, não, Ricardo, você não pode falar isso, você precisa amar mais a si mesmo. Porque quando eu falo, eu sou feio, quando eu falo eu sou feio, eu não gosto da minha aparência, parece que eu não estou me amando. Mas é justamente o contrário. Porque pensa comigo, gente. Se eu não me amasse e fosse feio, uma suposição, vai que eu fosse feio, eu ia dizer o quê? Eu ia falar assim, bem feito, né? Tem que ser feio mesmo, tem que sofrer. Mas o fato de eu me valorizar tanto, eu me amar tanto, que eu falo assim, eu acho que eu tenho um valor tão grande que essa aparência ela não está no nível que eu deveria ter. Então essa frustração, na verdade, mostra o quanto eu me amo, o quanto eu me valorizo. E aí quando o mundo diz e fica repetindo para nós, se ame mais, o que vai acontecer com a nossa autoestima? A gente vai crescer cada vez mais. E quanto mais a gente se ama, mais frustrado a gente fica. Porque se eu me amo tanto, aí agora não é só mais a minha aparência, eu também não gosto do meu emprego, eu não gosto do meu salário, eu não gosto da minha roupa, eu não gosto das minhas habilidades, eu não gosto dos ministérios que me deram, eu não gosto como as pessoas me tratam. Percebe que essa cultura da autoestima vai me fazer cada vez mais frustrado, e a minha exigência em relação à avaliação dos outros em relação a mim só vai aumentar. Então, e aí para piorar, o que acontece? A gente começa a se comparar, não é verdade? A gente começa a olhar para o outro e falar, puxa, por que eu não tenho o que ele tem? Por que ele tem a aparência que eu gostaria de ter? Por que ele tem o ministério que eu gostaria de ter? A gente até criou aplicativos para isso, já viu não? Chama Facebook, Instagram, porque a gente fica se comparando, não é? Eu não acredito, aquele irmão já está de férias de novo. Por que eu não tenho isso? Isso acontece, o nosso coração é dessa forma. Então, e aí acontece, o mundo por crescer nessa questão da autoestima, as pessoas elas estão cada vez mais frágeis e frustradas. Percebe que por conta dessa cultura da autoestima, tudo virou ofensa, tudo virou crime. Eu não sei você, assim, nós um pouco mais antigos, assim, tiozões, né? A gente olha para os programas que a gente assistia, programas de humor do passado, a gente fala, se passa hoje, isso aí dá cadeia. Porque a gente se divertia com bullying, não é verdade? Hoje bullying é crime. Mas por quê? Por causa dessa cultura de autoestima. Não, você precisa se valorizar e as pessoas são obrigadas a te valorizar também. Obviamente, ofender não é o caminho correto, a gente vai ver aqui no texto, mas essa supervalorização do eu transformou tudo em ofensa. E aí Paulo está dizendo, pelas misericórdias de Deus, não se conformem
com essa cultura de autoestima. Ninguém considere a si mesmo mais do que deveria. Ele continua, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa identidade, o nosso valor, quem nós somos, deve estar em Cristo Jesus. Não é o meu cabelo, não é a roupa, a marca que eu uso, o carro que eu ando. E qual que é a nossa identidade em Cristo? O que Cristo mostra sobre quem nós somos? Que nós somos pecadores miseráveis, que merecem um inferno eterno, porque desprezamos um Deus eterno. Essa é a primeira faceta da identidade. Nós somos pecadores miseráveis. Nós merecemos a morte eterna. A segunda faceta é que esse Deus eterno a quem nós ofendemos, nos amou. E por graça e misericórdia entregou o seu Filho Jesus Cristo para nos perdoar, nos justificar e nos adotar como filhos. Nós somos filhos de Deus, pela graça e misericórdia dele. Pronto. Esse é o equilíbrio da autoestima. Esse é o equilíbrio de quem nós somos, da nossa identidade. Quando eu me sinto superior, eu preciso lembrar, eu sou um pecador miserável. E quando eu me sinto inferior, eu preciso lembrar, Deus me amou. E por graça e misericórdia me fez o seu filho. É isso que Paulo está dizendo. É esse tipo de identidade que precisamos ter. O Evangelho equilibra a nossa autoestima. Aí quando alguém me ofender, eu preciso lembrar, essa pessoa não sabe nem metade do que eu sou, quanto eu sou pior do que ele imagina que eu sou. E quando alguém me elogia, eu preciso lembrar, isso é graça e misericórdia de Deus, é somente pela graça de Deus. Então, pensando nesse primeiro versículo aqui, como que a cultura da autoestima tem influenciado a sua vida? Você tem vivido essa filosofia? Você tem buscado a sua autoestima? Qual que é o seu conceito sobre si mesmo? Quando você pensa sobre você mesmo, qual o conceito que você dá? Você pensa sobre si mesmo a partir do Evangelho? Ou a partir dos valores do mundo? Agora, veja como isso muda, a forma como eu me enxergo, a minha identidade em Cristo, como isso muda a nossa vida na igreja. Ele diz aí no versículo 4, a partir do versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo, ele aplica essa ideia de não ficar se sentindo superior aos outros, não ficar focado em si mesmo, na vivência de igreja. Nós não podemos ter uma visão de igreja de forma individualista, de forma consumista. Todos nós temos essa tendência de sermos avaliadores, críticos da igreja. Nós estamos constantemente vendo se nós gostamos da música, se gostamos da pregação, se gostamos do que os irmãos estão fazendo. E aí o que acontece? Existe uma cultura, né, lá em Atibaia tem várias boas igrejas, graças a Deus. É um privilégio, mas tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é o que eu não gostei muito do louvor dessa igreja. Pregação é até legal, então eu vou para outra igreja. Nossa, aqui o louvor é muito bom, mas a pregação não é tão legal. Eu vou para outra igreja, vai pulando de igreja em igreja. E no final, para em alguma igreja? Não. Porque quem é o centro da adoração? Quem que é o alvo da adoração? Ela mesma. O que ela quer é uma igreja que sirva a ela, que adore a ela. Não. Nós vamos olhar para uma igreja à luz da palavra de Deus. Se é uma igreja bíblica, que considera a palavra de Deus como padrão de fé e prática, todo o resto é administrável. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças, de que tem coisas dentro da igreja que não vão ser do meu jeito, mas se é bíblico, está dentro da liberdade da palavra de Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Porque o centro da adoração da igreja não sou eu. Por isso eu preciso ter uma noção da minha responsabilidade como membro da igreja.
E presta atenção nessa expressão membro, porque a igreja ela é comparada com um corpo que é formado por muitos membros. Pergunta: qual membro do seu corpo você deixou em casa hoje? Eu deixei o cabelo. Não, brincadeira, deixei não. A gente não deixa, né? Fala, hoje eu não vou levar o dedão do pé. Vou deixar aqui, meu dedão do pé é meio feio, né? Vou deixar. Não. Se eu tiver uma faca aqui bem afiada, eu falar, irmãos, qual parte do seu corpo eu posso arrancar? Nariz. Tem esse problema também, tem sobra de nariz, né? Um corpo onde há membros que não funcionam, que não exercem sua função, é um corpo doente. É um corpo que não é saudável. Uma igreja onde existem membros que não exercem sua função, é uma igreja doente. É uma igreja que não é saudável. Então Paulo ele dá essa visão do coletivo. Ele fala, você como membro do corpo, você tem uma responsabilidade com todos. A sua decisão afeta todo mundo. Então pergunta, se a saúde da sua igreja dependesse de você, como que ela estaria? Deixa eu passar uma notícia para você. A saúde da sua igreja depende de você. Você já está influenciando a saúde da igreja, na forma como você está lidando com a igreja. Mas como que eu sou útil na igreja? Ele diz, versículo 6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Todo crente, toda pessoa que crê no Evangelho, quando ela crê no Evangelho, ela recebe o Espírito Santo. Está falando lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E quando o Espírito Santo habita a vida do crente, esse Espírito, ele dá uma habilidade, ele dá um dom para servir na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai falar sobre isso. Esse dom, ele é escolhido pelo Espírito Santo de acordo com a necessidade da igreja onde ele serve. Não somos nós quem escolhemos os dons. Não somos nós que escolhemos essa capacitação. É o Espírito Santo e ele faz isso com a sua sabedoria eterna. Nós temos uma tendência de desejar os dons segundo os nossos desejos. Aqueles que querem se aparecer mais, que gostam de estar à frente, queriam aqueles dons que aparecem mais. As pessoas mais tímidas, que temem mais os homens, preferem aqueles dons de bastidores. Mas é Deus quem escolhe qual é o dom. Deus é quem dá a capacidade, não somos nós. A nossa responsabilidade, por obediência a Deus e por amor ao próximo, é servir a igreja com aquilo que Deus nos deu. Lembre-se que exercer o dom é um serviço ao próximo, ao bem comum da igreja. Ir contra isso é prejudicar o próximo e a própria igreja. E ele diz, nós devemos servir, usar esse dom, essa capacidade que Deus nos dá com excelência. Ele continua o texto, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele dá uma série de dons aqui. Não creio que é uma lista exaustiva, mas ele vai dando exemplos. O dom de profecia, da pregação, da exposição da palavra de Deus. O dom de servir, a diaconia, ajuda em toda a logística, a todo o ministério da igreja a acontecer. Ao dom de ensino, aquele que ensina a palavra de Deus, tem uma didática de ensinar a palavra de Deus para crianças, discipulados, jovens, escolas bíblicas dominicais. O dom de dar ânimo, de encorajar, de aconselhar. Aquela pessoa está passando uma dificuldade, está em pecado, e tem aquela pessoa que ela tem essa capacitação de trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, de correção. O dom de contribuir, aquela pessoa que ela consegue ajudar com os seus recursos de uma forma generosa. O dom de liderança, pessoas que nos lideram no contexto da igreja. O dom de misericórdia, aquela pessoa que consegue perceber a necessidade do outro e ele está ali sempre suprindo essa
necessidade. O ponto aqui de Paulo é: sirva com excelência naquilo que Deus te capacitou. Pergunta: qual é o seu dom? Você tem servido na sua igreja com excelência? E faz uma avaliação: quanto o pecado da autoestima te atrapalha a servir na igreja? Quantas vezes você olhar para si mesmo, o que você quer, te atrapalha a servir na igreja? Ricardo, como saber qual que é o meu dom? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? É muito simples descobrir o dom. Sabe o que você faz? Sirva na igreja. Onde tem necessidade, começa a servir, se disponha. E você vai servindo naquilo que tem necessidade, e à medida que você vai servindo e vai experimentando várias áreas de serviço na igreja, a própria igreja vai identificando o seu dom. Não é uma coisa que... Gente, se tem uma coisa que eu não queria, que eu tinha pavor, é ser pastor. Falar, pastor não, misericórdia. Até quando eu entrei no ministério, né, eu contei para os irmãos, né, como Deus usou o esporte como uma ferramenta para eu entender o evangelho. Eu falei, eu quero usar o esporte o resto da minha vida. E fiz educação física, me formei, estava servindo na igreja na área de esportes, e Deus falou, vai ser pastor. Não queria. Mas não foi assim, eu cheguei e falei, gente, eu acho que a partir de agora eu vou ser pastor. Não, a igreja foi me colocando. Gente, se tinha uma coisa que eu tinha pavor, assim, que eu olhava assim e eu falava assim, eu tenho muita dó de quem for substituir o pastor Mendes lá na Piba. Porque assim, o pastor Mendes é um homem fiel, um líder forte, né? E aí o que Deus fez? E hoje eu estou falando assim, se tem uma coisa que eu não quero é ser milionário, para ver se Deus me leva para ser milionário também. Mas é algo que a própria igreja vai identificando e vai falando para você, puxa, olha só, tenho visto como Deus tem te abençoado nessa área. Por que você não assume mais responsabilidade? É algo que a igreja vai identificando à medida que a gente vai servindo. Então sirva na igreja com excelência em tudo, e a própria igreja, através do Espírito Santo, vai te direcionando. Então, Paulo diz, por causa do evangelho, primeira coisa, desconforme-se com a autoestima, desconforme-se da autoestima, sirva na igreja. E por último aqui, versículo 9 a 13, com amor pelos irmãos. Olha o que ele diz, versículo 9. O amor deve ser sincero. O amor ele deve ser sem hipocrisia, sem fingimento. E a gente entende isso e fala, então tá bom, pastor, eu entendi. Então, se eu não gosto da pessoa, eu não preciso fingir que eu gosto dela, né? Eu vou tratá-la conforme eu estou sentindo. Não, isso é o conceito do mundo. O que eu devo fazer quando eu não gosto de uma pessoa? Eu preciso decidir amá-la. O amor ele não é um sentimento, não é algo que é um sentimento gostoso que eu sinto aqui dentro em relação a uma outra pessoa. Mas o amor ele é uma decisão. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, e aí perceba que 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, não é? 1 Coríntios 13 está no meio entre 1 Coríntios 12 e 14. Por que Paulo está falando de amor ali no capítulo 13? O que ele está falando no capítulo 12 e 14? Ele está falando sobre dons. Ele está falando sobre servir na igreja. Então 1 Coríntios 13 está falando assim, qual é a motivação de servir na igreja? É o amor. E quando nós vemos a descrição do que é o amor, dos versículos 4 a 7, nós não vemos ali, o amor é um sentimento gostoso que a gente sente em relação ao próximo. Não. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor, ele está sempre relacionado com sacrifício. Enquanto não existe um sacrifício no ato de amar, não é amor. Eu brinco que o nosso conceito de amor é o conceito de música sertaneja. Eu te amo enquanto você é conveniente para mim, não é? Aí quando a pessoa ela começa a exigir alguns sacrifícios, que eu digo, o amor acabou. Na verdade isso não é amor. Alguém pode falar assim, nossa, eu amo peixe. É mesmo? É frito.
Então você não ama o peixe, você vai matar o peixe, vai fritar o peixe. Para você, não é isso, não é amor. A gente faz isso com as pessoas. Por que você ama tal pessoa? Porque ela faz um bem para mim, então você ama a si mesmo. Você usa a pessoa para servir a si mesmo. Agora o amor não, o amor é quando eu me sacrifico pela pessoa independente dela. Isso é amor. Como que eu sei disso? Nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é interessante que tem 1 João 3,16. O que João diz lá? Nisso conhecemos o que é amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossas vidas por nossos irmãos. Isso é amor. Então quando Paulo diz o amor deve ser sincero, sem fingimento, comece a dar a sua vida pelo seu irmão na igreja. Pergunta, você ama as pessoas? Você ama todas as pessoas? Você ama os irmãos aqui da igreja? Você ama todos os irmãos da igreja? Quem que você não ama? Por que você não ama? E o que Deus quer que você faça em relação a isso? Ele continua. Paulo diz, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. A palavra aqui, odiar o mal, é a palavra mais pesada possível. O ódio, ele é destruidor, a não ser que seja um ódio contra aquilo que Deus também odeia. Percebe que é um mandamento para odiar. Odiar o quê? Aquilo que é mal. É interessante que no mundo, o que é mal não é odiado. Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas existe cada vez mais um esforço para justificar o mal. Já viu isso, né? Lembra que a gente conversou ontem, né? A ordem desse mundo direcionada por Satanás, isso vai se revelando na cultura da nossa sociedade. Já viu os últimos filmes que estão sendo feitos? São os filmes sobre vilões. É a bruxa, é o Coringa, e tem outros aí. Aí você vai assistir o filme, o que é? Ele vai mostrar por que aquele vilão se tornou vilão. Na verdade não é culpa dele. Então existe uma tentativa de justificar aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Tempos atrás fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos sobre o que as pessoas consideravam mais odiável. E no topo ali estava o que era mais odiável, o terrorismo. O que hoje já também não é tão odioso, as pessoas não odeiam tanto assim. Pessoas defendendo o Hamas, por exemplo. Mas eles diziam que o terrorismo era algo mais odiável no mundo. E é muito interessante uma análise que um teólogo fez sobre isso. As pessoas odeiam o terrorismo, mas elas não percebem que existe algo muito pior e mais odiável, que é o aborto. Por exemplo, morreram mais bebês no dia 10 de setembro de 2001 do que pessoas morreram no ataque de 11 de setembro de 2001. No ataque terrorista de 11 de setembro, 2.977 pessoas morreram. 2.977, quase 3.000 pessoas. Estima-se que no mundo, por dia, morre por aborto 200.000 crianças. Por dia, no mundo todo. É esse mal que nós devemos odiar. Quando a vida do próximo ela é desvalorizada. Mas às vezes nós aceitamos isso por conveniência social. Todo mundo aceita, todo mundo diz que é normal. Às vezes por entretenimento. Às vezes a nossa diversão é assistir um filme onde o mal é exaltado. Mas acabamos aceitando o mal dentro da igreja. O pecado não é tratado dentro da igreja. A rebeldia não é tratada dentro da igreja. Mas Paulo diz, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Da mesma forma como a palavra odiar é uma palavra forte, o apegar-se também é uma palavra forte, no sentido de colar-se. Cole-se aquilo que é bom, aquilo que Deus chama de bom. E o que Deus chama de bom? O amor. Lembra, gente, o amor é sacrificial. Comparando com o aborto é sacrificar a vida de um bebê
para minha própria conveniência. Não é isso que é gritado aí? Meu corpo, minhas regras. A maternidade, o escolher a maternidade é sacrificar a minha conveniência, meu tempo de sono, a minha carreira, os meus sonhos, o meu corpo, pelo bem do bebê, pelo bem do filho. A maternidade é algo bom diante de Deus. Deus valoriza a maternidade. Odeie o que Deus odeia e ame o que Deus ame. Se apegue ao amor, ame pessoas, se sacrifique por elas. Pergunta: você odeia o que é mal? Você é apegado àquilo que é bom? Paulo continua no versículo 10: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Sabe, Paulo diz, nós devemos investir nos relacionamentos da família da fé, aos irmãos da igreja, desenvolver um relacionamento familiar, de amor familiar aqui dentro, entre nós, passar tempo juntos, nos aprofundarmos em amizades. Algo que Deus nos abençoou muito lá em Atibaia, na minha vida, foi isso, foi o quanto eu cresci, uma convivência dentro da igreja, um negócio tão gostoso. Às vezes até meus pais reclamavam, falavam, você não sai da igreja. Mas é gostoso, ali nós criamos um vínculo familiar, crescemos juntos. Isso é bom. Agora, não só relacionamentos superficiais, porque às vezes é gostoso, vamos comer um negócio junto, vamos tomar um chá, vamos conversar sobre o tempo, falar sobre a vitória do Palmeiras ontem, tudo isso é gostoso, mas é superficial. O que Paulo está falando do amor fraternal aqui, é da gente participar da vida um do outro. É de você sentar do lado de uma pessoa e você sabe o que ela está passando na vida dela. Você sabe quais são os motivos de oração dela. Você sabe como encorajar. Porque a gente conversa sobre questões profundas, questões do coração. Olha a oração de Jesus em João 17. Jesus orou por nós. Jesus orou, Pai, eu não estou orando só pelos discípulos aqui, mas por aqueles que vão crer no Evangelho por meio da palavra dos discípulos. E pelo que ele orou por nós? Pai, que eles sejam um. Que a unidade da igreja seja proporcional à unidade do relacionamento do Pai com o Filho, de Jesus com o seu Pai. Por quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quando nós crescemos em amor fraternal, o mundo vai olhar para a primeira igreja batista de Três Pontas e vai saber, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. O quanto você tem crescido no amor fraternal dentro da igreja, o quanto podemos dizer com certeza, nós somos uma família em Cristo Jesus. Ele continua, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Perceba que ele está indo contra o valor do mundo, a forma do mundo. O mundo as pessoas precisam me valorizar, precisam me honrar. Eu estou buscando os likes ali na internet, os seguidores, as pessoas compartilharem tudo que eu colocar na internet. A minha fama precisa crescer. É mais uma vez um aplicativo para alimentar a nossa autoestima. Mas o desconformar-se com esse mundo, ao invés de você buscar honra para si mesmo, honre outras pessoas, tome a iniciativa de você honrar outros. Elogie as pessoas. Valorize as pessoas que estão servindo na igreja. Vou pegar lá as crianças daqui a pouco, agradeça a quem cuidou das crianças. Puxa, obrigado, viu? Obrigado pelo seu serviço, obrigado por servir a minha família, obrigado por servir a nossa igreja. Quem prepara aqui o salão para termos esse tempo de culto, quem preparou o som, o pessoal da música. Cada pessoa nós elogiarmos, honrarmos essas pessoas. A gente pode fazer isso até nas mídias sociais. Ao invés de a gente ficar olhando quem que curtiu as minhas fotos, as minhas postagens, começa a curtir as postagens dos outros. Olha para aquele irmão que está viajando de novo e fala, nossa irmão, como Deus tem te abençoado, estou tão feliz por você. Que legal. Você tem dado ou buscado mais honra? Versículo 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Nunca lhes falte o zelo, nunca falte excelência no seu trabalho, no serviço do Senhor.
Sirva a igreja com vontade. Sejam fervorosos no espírito. A palavra aqui é borbulhando, a ideia da água fervendo. Que seu espírito esteja fervendo quando você serve na igreja. Que não seja com desânimo, que não seja por obrigação, que não seja arrastado, mas seja com alegria, com ânimo. Estamos servindo ao Senhor. Não seja apático, desanimado, passivo. Qual que é o seu dom? Meu dom é esquentar o banco da igreja. Isso não é um dom que vem de Deus. Todos nós devemos estar servindo em algo dentro da igreja. A nossa tendência com o passar do tempo na igreja, a gente desanima, né? Às vezes chega gente lá na igreja para nós assim e fala, pastor, eu estou agora parando o ministério, deixa para os mais jovens, né? Tipo uma aposentadoria espiritual. Eu falo, tá bom, irmão, vem cá, vamos orar aqui, para o Senhor te levar. Porque a aposentadoria é só no céu. Devemos servir, óbvio, cada fase da nossa vida a gente pode servir mais ou menos, mas temos que servir. Quanto você serve na igreja? Qual que é a empolgação ao servir dentro da igreja? Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eles, a vida é difícil. Mas a nossa alegria deve estar na esperança que nós temos da vida eterna em Cristo e não nas circunstâncias aqui. Se estiver nas circunstâncias, a sua alegria vai ser uma montanha-russa. Agora, se a nossa esperança é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, a nossa alegria ela é constante. A esperança bíblica é diferente da esperança do mundo. A esperança do mundo é tipo uma torcida, assim, né? Eu tenho esperança de que o Palmeiras vai ganhar mais um Mundial. É verdade? Não sei. Às vezes a gente olha para a esperança bíblica dessa forma. A esperança bíblica é eu torço para que dê certo. A esperança bíblica é uma certeza de que vai dar certo. A vida eterna é um fato. A vida eterna é uma verdade. Nós estamos caminhando para lá, gente. É essa esperança que nos alimenta. Por isso, sejam pacientes na tribulação. Calma. Nós não devemos ter uma expectativa diferente da vida. Ela vai ser tribulada. Jesus disse. Nesse mundo tereis aflição. Mas qual que é a esperança? Eu venci o mundo. O mundo quer se livrar do sofrimento de qualquer jeito. Tem pílula para tudo. É um pouquinho de dor, toma um remédio. E às vezes na vida a gente quer fazer isso. Sendo que quando nós olhamos para a palavra de Deus, uma das melhores ferramentas de Deus nos ensinar é o sofrimento. Olha para todos os personagens bíblicos. Qual deles teve vida fácil? Nenhum. Por isso, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Conversem com o Pai constantemente. A conversa com o Pai é o que nos lembra da esperança e nos dá a paciência. O que te anima nos momentos difíceis? As circunstâncias ou a esperança do Evangelho? Para terminar, versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Fique atento às necessidades das pessoas à volta. Necessidades materiais, um acolhimento. A hospitalidade é isso. A hospitalidade é você acolher o que é estranho, o amor ao estranho, aquela pessoa que às vezes você nem tem tanto conhecimento. No contexto aqui, os pregadores, os missionários faziam viagens, eles não tinham lugar onde ficar, e receber uma pessoa em casa, de certa forma, é um incômodo. Você abre mão da sua privacidade pelo bem do outro. Imagina, vai terminar o culto aqui, e aí você já está pensando assim, puxa, não vejo a hora depois do almoço, aquela sonequinha, domingo à tarde, não é? Aí o pastor Alisson fala assim, viu, você pode receber o pastor Ricardo na sua casa? Eu falo, não acredito. O Ricardo é um estranho, vai acabar com a minha soneca da tarde, né? É isso, você se sacrificar para suprir a necessidade do gente, eu já estou bem acolhido, tá bom? Obrigado. Mas é nesse sentido, é uma demonstração de amor, de generosidade. Generosidade é quando você tira do próprio para benefício do próximo. Isso reflete o Evangelho. O que Paulo nos ensinou aqui é que por causa do Evangelho, desconforme-se da autoestima, sirva na igreja com amor aos outros. Últimas perguntas. De novo, você crê no Evangelho? Você pensa no Evangelho em tudo que você faz? Segunda pergunta, sua autoestima está em Cristo
ou nos padrões do mundo? Você serve com fervor na igreja? Você serve com amor aos irmãos da igreja? Que Deus nos abençoe para aplicarmos isso na nossa vida. Você esteja perguntando, tá bom, Ricardo, como é que funciona isso no mundo real? Onde nem sempre as pessoas te amam. Onde algumas pessoas querem te fazer mal. Como viver isso? Não perca, hoje à noite. A gente vai conversar sobre isso no texto. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo gostoso que passamos aqui estudando a Tua palavra. Mais uma vez clamamos que Teu Santo Espírito nos ajude a estarmos conscientes do Evangelho, do Teu amor por nós, para que isso nos motive a desconformarmos da autoestima, a não ficarmos olhando para nós mesmos, não estimarmos a nós, mas estimarmos ao Senhor e ao próximo. Isso nos leve a servir com amor na Tua igreja, para a Tua honra e para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai ter uns 10 minutinhos de intervalo, antes do nosso momento da mesa redonda. Então pode ficar à vontade para ir no banheiro, beber uma água, dar uma esticada.